Nessa aula, nós vamos trabalhar com vocês, pessoal, conceito movimento uniformemente variado. Para começar, está aí na tela o meu nome, Jailton Mota, e o meu e-mail. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, por favor, encaminhe para mim. Bom, o movimento é chamado de uniformemente variado, porque a velocidade vai sofrer uma variação, tá certo? Em função do tempo. E vai aumentar ou diminuir de maneira uniforme. E quem é que é o responsável por essa variação? A aceleração. Nós chamamos de aceleração média, a variação da velocidade pela variação do tempo. Percebam aí na tela que eu coloquei a letra alfa. Por que uma letra alfa? Porque essa aceleração que nós estamos falando é uma aceleração escalar. Nessa tela que vocês estão vendo agora, eu vou falar de aceleração instantânea. O que é a aceleração instantânea? É a aceleração média quando o intervalo de tempo que dura a observação tender a zero. Bom, na próxima tela, eu vou fazer uma observação que é muito importante para o entendimento da matéria. Veja lá. Eu tenho uma trajetória, eu estou dizendo que para a direita o meu sentido da trajetória é positivo. Quando a aceleração tiver o mesmo sentido da trajetória, eu vou dizer que a aceleração vai ser positiva. Quando a aceleração tiver o sentido oposto ao da trajetória, eu vou dizer que minha aceleração é negativa. Eu vou repetir que isso é importante para o entendimento da matéria. Preste bem atenção. A minha trajetória está orientada para a direita é o sentido positivo. Se a aceleração também for para a direita, o mesmo sentido da trajetória, então a aceleração será positiva. Já, se a aceleração tiver o sentido oposto ao da trajetória, eu vou dizer que a minha aceleração será negativa. Eu vou explicar para vocês agora o conceito de movimento acelerado e retardado. Eu quero deixar claro no começo que não é o fato da aceleração ser positiva que o movimento vai ser acelerado, não, pessoal. Então, a aceleração positiva e negativa tem a ver apenas com o sentido que a aceleração tem em relação à trajetória. Tá claro isso? Bom, agora eu vou definir para vocês o que a gente chama de movimento acelerado. O movimento é chamado de acelerado quando o módulo da velocidade aumentar com o tempo, ok? E o movimento é chamado de retardado quando o módulo da velocidade escalar instantânea diminui com o tempo. Então, repetindo. O que é que a gente chama de movimento acelerado? Quando o módulo da velocidade escalar instantânea aumenta com o decorrer do tempo. O que é o movimento retardado? É quando o módulo da velocidade escalar instantânea diminui com o tempo. Eu vou tirar uma conclusão importantíssima do que eu acabei de dizer. Então vamos lá. Acelerado é quando o módulo da velocidade aumenta com o tempo. Retardado é quando o módulo da velocidade diminui com o tempo. E como é que eu posso definir quando é que o movimento é acelerado e quando é que ele é retardado? Vamos lá. O movimento vai ser chamado de acelerado quando a aceleração escalar e a velocidade tiverem o mesmo sinal. Vou repetir. Quando a aceleração escalar e a velocidade tiverem o mesmo sinal. Não é o fato da aceleração ser positiva que o movimento é acelerado, não. É quando a aceleração escalar e a velocidade possuírem o mesmo sinal. Vou dar dois exemplos para vocês aqui. O que é o movimento progressivo? Vamos lembrar, é quando a velocidade é positiva. E acelerado? Quando a aceleração também for positiva. Ou seja, a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido, o mesmo sinal. Tá certo? Então, para o movimento ser acelerado, é necessário que a aceleração escalar e a velocidade possuam o mesmo sinal. Outro exemplo, o movimento pode ser retrógrado e acelerado. Como é que ele seria retrógrado e acelerado? Quando a velocidade for negativa e a aceleração também for negativa. Tá claro? Então, percebam que a aceleração pode ser negativa e o movimento é acelerado. Basta que a velocidade também seja negativa. Ok? Bom, no próximo quadro, eu vou falar do que eu chamo de um movimento retardado. Quando é que um movimento é retardado? A gente já entendeu que quando a velocidade escalar diminui com o tempo, tá certo? E quando é que isso acontece? Quando a aceleração escalar e a velocidade escalar tiverem sinais opostos. Uma for positiva, a outra for negativa.
Como é que isso pode acontecer? Pode acontecer quando o movimento for progressivo e retardado. O que é um movimento progressivo e retardado? É quando a velocidade é positiva e a aceleração negativa. O movimento pode ser retrógrado e retardado. Quando é que isso acontece? Quando a velocidade for negativa e a aceleração for positiva. Só resumindo, quando é que o movimento é retardado em física? Quando a aceleração escalar e a velocidade tiverem sinais opostos. Lembrando também que esses sinais dependem da orientação que eu dou à trajetória e depende do sentido da velocidade e da aceleração em relação a essa trajetória. Nós vamos ver a função horária da velocidade no movimento uniformemente variável. O que é que eu chamei de aceleração? Variação da velocidade pela variação do tempo. Ou seja, a aceleração é a velocidade final menos a inicial, sobre o tempo final menos o tempo inicial. Se esse tempo inicial estiver na origem, ou seja, quando eu começar a marcar o tempo, esse tempo inicial é zero. Daí eu posso deduzir que a equação da velocidade ficaria assim: velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Mais uma vez, lembrando que eu coloquei a letra alfa para lembrar que essa aceleração ela é escalar. Eu vou mostrar para vocês a função horária do espaço no movimento uniformemente variável. Espaço final é igual ao espaço inicial, S0, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Quando, numa aula posterior, eu for falar de gráficos, é importante que você já comece a pensar que essa equação aqui é uma função horária do segundo grau, porque o tempo está elevado ao quadrado. Bom, nós vamos ver agora na próxima tela a equação que eu chamo de equação de Torricelli, tá certo? Como é que seria essa equação? V ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Para a gente concluir, na próxima tela tem uma observação que é importante, que vai ajudar vocês a resolverem uma série de questões sobre esse assunto. Velocidade escalar média no movimento uniformemente variável. Vamos lembrar um pouquinho. O que é que eu defini como velocidade média? A variação do espaço pela variação do tempo. Mas no movimento uniformemente variado, ela pode ser calculada de outra maneira. Eu posso calcular essa velocidade média como a média aritmética de duas velocidades. Então, no movimento uniformemente variado, a velocidade média pode ser a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Bom, eu posso agora juntar essas duas fórmulas e extrair para mim uma fórmula que me permite resolver uma série de questões. Velocidade média não pode ser ΔS sobre ΔT, e no movimento uniformemente variado não pode ser a média das duas velocidades. Então eu posso fazer assim: ΔS sobre ΔT é a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Eu queria agora resolver com vocês uma questãozinha para que a gente coloque em prática esse conceito que a gente acabou de ver e que vocês vão perceber que facilita a vida de vocês. Numa competição automobilística, um carro se aproxima de uma curva com grande velocidade. O piloto então pisa no freio durante 4 segundos e consegue reduzir a velocidade para 30 metros por segundo. Durante a freada, o carro percorreu 160 metros. Supondo que os freios imprimam a um carro uma aceleração retardadora constante, a velocidade no carro, em que o instante que o piloto pisou no freio era. Então deixa eu explicar o que a questão está me pedindo. O cara vem num carro, tem uma determinada velocidade, pisa no freio, a velocidade do carro diminui. Ele tem um tempo que ele pisou no freio e o espaço percorrido. É muito importante, quando vocês forem resolver qualquer questão de física, a minha sugestão, que a primeira coisa que vocês devem fazer é colocar os dados da questão. Vamos colocá-los então? Vamos lá. Velocidade inicial, 30 metros por segundo. Quanto tempo ele levou freando? 4 segundos. Qual foi o espaço que ele percorreu durante o freio? 160 metros. A questão me pede o quê? A velocidade inicial que o carro possuía. Bom, pessoal, eu tenho o ΔS, tenho o ΔT, tenho a velocidade inicial e quero a velocidade inicial. Tenho a final e quero a inicial. Bom, será que eu posso aplicar aquela formulazinha que eu acabei de apresentar a vocês? Vamos ver. ΔS sobre ΔT é a velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. Então vamos lá. Quanto é o meu ΔS? 160. Quanto é o meu ΔT? 4 segundos.
Quanto era a velocidade final? 30. Eu quero a velocidade inicial e vou dividir por 2. Se eu fizer uma conta bem simples, eu vou descobrir que a velocidade inicial que o carro possui era de 50 metros por segundo. Pessoal, espero ter contribuído de alguma maneira para o entendimento da matéria com vocês, tá certo? O meu nome aparece novamente aí, Jailton Mota, esse é meu e-mail, qualquer dúvida ou sugestão, por favor, encaminhe para o meu e-mail. E é muito importante também que vocês entrem nas redes sociais.